Muito boa noite, boa noite, boa noite. Que coisa maravilhosa. Aqui estamos, segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Esta segunda-feira, agora às 19 horas, 19h01 na verdade, estamos aqui em mais um capítulo do nosso programa Os Caminhos de Paulo. Os caminhos de Paulo de Tarso, né? Para quem gosta dessa história, para quem gosta da história desse ser magnífico, desse espírito que existiu na Terra de forma magnificante, né? Para nós, Paulo sempre nos traz muita paixão, não é? E aqui estamos no nosso programa de número 5, Os Caminhos de Paulo. Para nós é um prazer. Para nós é muito, para mim, na verdade, né? Para nós, é um prazer muito grande estarmos aqui diante desse programa, diante mais desse projeto que nós estamos aqui conduzindo através da Associação Espírita Caritas, né? Que nos dá esse privilégio, que nos concede aqui esse espaço para que a gente possa conversar, para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais na vida destes magníficos da história, não é? E fazer isso com base na doutrina espírita, né? Fazer isso tudo à luz da doutrina espírita. Então, para nós isso tem sido um privilégio muito grande. Então, eu sou muito grato. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente conosco, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto, que nos acompanham, nos inspira, nos instrui, né? Nos acompanha sempre, nos acolhe nesse projeto. São todos esses coordenadores aqui conosco diante desse programa. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão também a todos que são conduzidos até aqui, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que são conduzidos até aqui para também nos ajudar a aprender conosco e estar conosco nessa jornada de aprendizado e desenvolvimento espiritual e de amadurecimento moral. E utilizarmos, né, essa história, utilizarmos dessa história maravilhosa que é a história de Paulo. Eu já tinha dito em outros programas, né, que é muito importante a gente salientar isso, né, que eu não sou nenhum historiador, né, eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum teólogo, né, para poder dizer sobre a teologia de Paulo, né? Na verdade, eu sou um apaixonado e me identifico demais com as histórias de Paulo, né, por causa da minha jornada. Então, a minha jornada, a minha reforma íntima, toda a minha passagem, toda a minha existência, né, que tem me trazido até aqui, depois que eu comecei a conhecer de maneira profunda a história de Paulo, eu comecei a me identificar demais. E, na verdade, todos nós nos identificamos com a história de Paulo, porque toda a sua passagem, né, toda a sua passagem histórica nos traz muitos ensinamentos, nos traz muito aprendizado para todos nós, cada um no seu tanto. As coisas acontecem na nossa vida que quando as situações que acontecem na nossa vida, os movimentos que acontecem na nossa vida, os desafios que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? As montanhas que nós temos que transpor todos os dias, né? As nossas provas, as nossas expiações. Quando nós olhamos para a história de Paulo, quando nós olhamos ali para os Atos dos Apóstolos e olhamos para as 13 cartas que ele escreveu àquelas comunidades, com aquela profundidade de ensinamento, com aquela profundidade de acolhimento a todas aquelas comunidades, com toda a dificuldade que ele teve na sua transformação, quem era Saulo de Tarso, até que depois ele tem um encontro de Damasco e ele se transforma e ele é batizado então como Paulo de Tarso. Então todo esse momento da vida de Saulo e de Paulo, que são as mesmas pessoas, que é a mesma pessoa, né?
toda essa transformação, toda a dificuldade que ele teve, todas as dúvidas, as angústias, todo o sofrimento que ele foi obrigado a passar, todo o deserto, resumindo, de forma resumida, todo o deserto que ele passou na vida dele, quando nós olhamos para isso, em algum momento, fazendo essa comparação, as dificuldades nossas se encontram, algumas das dificuldades nossas se encontram as mesmas dificuldades que aquele homem teve, que aquele ser teve, não é? Na sua trajetória, na sua evolução espiritual, no seu desejo de ser um trabalhador na obra do nosso Mestre, do nosso Deus, né? Do nosso Pai Maior, não é? Tanto é uma das passagens, tanto é que um dos momentos mais cruciais da vida dele, não é? Ele conversando com Pedro então diz para ele, falou, olha, você que quer ser trabalhador na obra de Deus, você precisa de conhecer o Deus da obra. E parece bobagem, mas existe aí internamente em Paulo e em todos nós a dificuldade desse entendimento, né? O que é ser trabalhador na obra de Deus? O que é ser trabalhador? O que é ser um verdadeiro cristão? É ser um trabalhador. Ser um verdadeiro cristão é ser um trabalhador na obra de Deus. Isso é incontestável, né? Para todos nós, nós aqui, espiritistas, que estamos aqui conectados com a doutrina espírita, queremos ser espíritas, queremos ser cristãos verdadeiros, pressupõe ser um trabalhador na obra de Deus. E daí, então, isso nos remete a esta questão. Nos remete a esta questão muito importante. Ser um trabalhador na obra de Deus precisa de ser conhecido e reconhecido o Deus da obra. Então, esses conflitos que aconteciam diante de Paulo, dentro de Paulo, em todo aquele momento de transformação dele, quando a gente olha, né, quando a gente se depara com estas questões, quando então nós nos comparamos, né, comparamos a nossa história, comparamos os conflitos nossos com os dele, que ele teve naquele momento, e naquela época difícil, né, era uma época que os recursos eram poucos, né, em relação ao que nós temos hoje. Imagina, por exemplo, você você doutrinar uma comunidade à distância, por meio de cartas. Então, o tempo que isso demorava, né? Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos a velocidade da comunicação, por exemplo, né? Tanto é isso aqui, nós estamos aqui diante de um canal de Instagram, um canal de rede social, e estamos aqui alcançando, né, centenas e milhares de pessoas que queiram participar. Naquela época, isso demorava meses, né, dias, meses, para que isso chegasse. E aí, chegando lá as cartas eram lidas, eram doutrinadas, entrava na doutrinação, e aí tinham as dificuldades, os conflitos, até que ele teria a possibilidade de passar por aquela comunidade. Então, assim, as dificuldades eram enormes, e mesmo assim, ele se dedicava a todo esse movimento. Então, quando nós nos comparamos a isso, a gente sempre encontra. Então, quem está aqui, né, é sempre importante a gente falar sobre isso, né? Eu me sinto na necessidade de dizer isso, que eu não sou nenhum historiador, né? Não sou nenhum teólogo, sou um pouco filósofo, não é assim? Então quem está aqui é alguém que é apaixonado e que vem passando por uma transformação muito grande, vem passando por uma reforma íntima profunda na vida, e que quando se deparou então com as histórias de Paulo, se viu um verdadeiro companheiro desse cara, né? Passando talvez por várias das dificuldades que ele passou nos dias de hoje, né? Dificuldades emocionais, comportamentais, físicas, profissionais, então financeiras, em todas as dimensões da nossa vida, né? Como ele também passou naquela época, né? Então hoje no programa número 5, eu já tinha dito, né, várias coisas a respeito, nós já tínhamos falado de Saulo,
né, no nosso programa número 1, a gente falou de Saulo, né, a gente explanou bem a vida de Saulo. No programa 2 ainda nós conversamos um pouco de Saulo até que a gente chegasse então no encontro de Damasco. Depois já no programa número 3, então a gente já fez essa transformação de Damasco. Então eu já tinha explicado lá, né, muitas pessoas, né, não sabem desse detalhe, né? Então ele é batizado, né? Ele é batizado então como cristão e aí ele recebe o nome de Paulo, né? E aí algumas curiosidades, né? Saulo, o significado da palavra Saulo, né? Aquele que busca por um filho, e Paulo, aquele que é pequeno, não é? Então assim, né, depois se vocês quiserem buscar lá no YouTube, no canal do Caritas lá, os programas já estão lá, né? Que eu convido vocês a assistirem lá estes 4 primeiros programas, já estão lá gravados, para vocês poderem entender um pouquinho isso. Então hoje no programa número 5, eu quis trazer aqui ainda um pouco mais de reflexão a respeito de quem era esse cara, de quem era esse ser, né? Eu venho trazendo aqui alguns textos a respeito, né, de quem era Paulo, para que a gente pudesse, e a minha intenção aqui é essa, desmistificar na cabeça das pessoas, na cabeça dos irmãos, das irmãs, né, que estão acompanhando com a gente aí, desmistificar aquela figura de Paulo que era um cara visto como ruim. E é até a pergunta que eu sempre digo, né? A pergunta que eu sempre faço. Na cabeça de vocês, no coração de vocês, né? Como é que vocês olham para Paulo? Paulo era um cara ruim? Ruim mesmo, levando em consideração o que nós entendemos de ser cristão, levando em consideração a perseguição que ele tinha aos cristãos, não é? Ele utilizava, né, nas suas jornadas de perseguição aos cristãos, ele utilizava de recursos psicológicos e físicos para poder perseguir os cristãos, né? Tem um texto aqui, né, que a pessoa utiliza de uma terminologia o seguinte: esqueci a palavra aqui que o autor aqui utiliza, de um dos textos que eu venho estudando aqui a respeito de Paulo, tortura. Ele utilizava de tortura psicológica e tortura física. Não é? Então, assim, o que vocês acham? Paulo era um cara ruim? Paulo era um cara maldoso? Ou era um ser, ou era um profissional, ou era uma pessoa que era conduzida única e exclusivamente por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele foi educado, por aquilo que ele nasceu para ser naquela época, pelo menos até os 30 anos, que foi o encontro de Damasco. Quando houve o encontro de Damasco, ele estava com 30 anos. 30 para 32 anos, 30 para 31, 32 anos. Alguma coisa próxima a isso. Então, vamos considerar que é um cara de 30 anos. Então, aos 30 anos foi um encontro de Damasco. Então, até os 30 anos, ele era alguém, e aí é a pergunta nossa, né? A gente considera que ele tenha sido uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, uma pessoa com coração ruim, ou ele era um cara que vivia dentro de uma doutrina que ele acreditava piamente. Era a vida dele. E tem uma passagem, né? Tem uma passagem no livro de Paulo Estevão, eu até li aqui num dos nossos programas, se não me engano, eu acho que no programa número 3 ou 4, eu li aqui para vocês um trecho do livro do Paulo Estevão, que demonstra muito claro isso. Ele entra numa das sinagogas, ele entra numa das igrejas lá,
se não me engano, de Jerusalém, que Estevão, então, estava pregando, não é? Falando, né, a respeito da doutrina do mestre. E aí, de repente, quando Estevão termina a sua oratória, Saulo naquela época, aborda ele com essa oratória. Vocês estão de brincadeira comigo. A lei judaica diz, não com essas palavras, mas o contexto é esse. A lei judaica diz que nós vamos receber o Messias. O Messias é um rei que vai transformar a nossa vida. Vocês estão me dizendo, e vocês estão me dizendo, que esse que era um filho de um marceneiro, esse que era um carpinteiro, que vivia com as pessoas pobres, com as pessoas de baixo, né, de baixo zelo, com prostitutas, com cobradores de impostos. Vocês estão dizendo que esse cara é o rei, é o Messias esperado? Então, olha o conflito que existia na cabeça dele. Ele não conseguia conceber um negócio desse. Né? Então, olha só, esse trecho, esse diálogo entre essas duas oratórias, a oratória de Estevão e a oratória de Paulo. Vocês estão de brincadeira comigo aqui, pô. Vocês estão de brincadeira comigo. Nós somos cidadãos romanos aqui, nós estamos esperando o Messias. E vocês estão me falando que um carpinteiro é o Messias? Então ele não conseguia conceber essa história, não é? Ele não conseguia conceber uma história que a lei judaica apresentava uma aliança com Deus, onde tudo dependia das pessoas. As pessoas, os filhos de Deus, né, as pessoas, então, os homens e mulheres, eram cooperadores com o Deus maior. E aí, então, esperava-se o Messias vir à Terra. Essa era a colocação da lei judaica. Era a colocação dos 4 primeiros livros do Antigo Testamento que formam a Torá. Que foi onde ele foi construído, onde Saulo foi construído. Saulo foi construído sobre essa legislação, sobre essas regras. Ele tinha uma obediência fervorosa a essas regras. Depois que vem Mestre Jesus na Terra, Mestre Jesus vem trazer uma outra aliança para nós, onde que nada depende da gente, tudo depende de Deus. Deus não precisa de nós. Tanto é, não é? Que se nós queremos ser cristãos, queremos ser bons espíritas, bons cristãos, nós precisamos, se nós queremos ser trabalhadores na obra de Deus, nós precisamos de conhecer o Deus da obra. Porque ele não depende, literalmente, ele não depende nada da gente. Senão ele não seria Deus, queridos. Isso é muito claro. Isso é muito claro para nós. Nós é que dependemos dele. Não é? Nós é que dependemos dele. Nós é que dependemos, então, da sua governança. Nós é que dependemos da governança do nosso Pai Maior. Nós precisamos estar conectados com essa aliança. Isso é ser cristão. É nós sermos trabalhadores da obra do Mestre, da obra de Deus, e nós conhecermos o Deus da obra. E entender que não adianta ficar fazendo barganha, não é? Com Deus. Deus não depende da gente, querido. Então você não tem que ficar sendo bonitinho, você não tem que ficar fazendo as coisas certinhas, não é? Para que Deus passe a mão na sua cabeça. Não funciona assim. Agora, ele é justo, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é Pai. Ponto final. Ele é Pai. Então ele vai entregar aos seus filhos o que os seus filhos merecem. E para isso, o que nós temos que fazer? Existe uma regra clara para nós. Clara para nós. Que é primeiro a lei natural do bem e do mal. Nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Outra regra, amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a
força, com toda a sua racionalidade, com toda a sua espiritualidade. E não é mas, não é depois, é e, ou seja, é uma soma. Amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, é o mesmo amor. É o mesmo amor. Incondicional, puro, sereno, sem cobrança. Do mesmo jeito que você se ama, você consegue amar o próximo. Se isso não acontece, a via de mão dupla está interrompida. Ou seja, nós só entregamos ao outro aquilo que nós conseguimos fazer por nós. É fato. Isso é fato. Perfeito? Então essa é a nova aliança. Essa é a nova aliança. Saulo acreditava na outra aliança, que tudo dependeria deles. Então ele, enquanto um bom sinédrio, ele enquanto um bom forista, ele enquanto um bom fariseu, que era um partido que resolviam essas questões, ele fazia exatamente aquilo que precisava de ser feito. Quantas vezes na nossa vida nós fazemos o que realmente precisa de ser feito? Não é? Quantas vezes? Então nós encontramos, por exemplo, muitas pessoas hoje em dia parecidas com essas, com Saulo, naquela época, ainda com base na antiga aliança, não é? Que não tem outra, né? Como é que é? Que é incontestável, né? O que ele faz. Arrojado, faz o que acredita fazer. Não tem aquela abertura para uma aliança nova. E aí então, Saulo é aquebrantado no encontro de Damasco. E aí se transforma então, é batizado como Paulo. Então assim, eu sempre faço essa pergunta porque a minha intenção é essa. É desmistificar na cabeça das pessoas que Paulo não era uma pessoa ruim. Ele não era um ser maldoso. Tanto é que foi escolhido como apóstolo. Foi escolhido como um dos maiores líderes do cristianismo. E para isso, Deus o preparou para que isso acontecesse. Deus o preparou para que isso acontecesse. Deus o educou na nova aliança. E ele, pela pessoa que era extremamente preparado para aquilo que ele ia fazer, preparado por aquilo que ele ia passar, não é? Ele aceitou essa nova jornada, não é? Observe, o encontro de Damasco aos 30 anos, nessa transformação. E aí depois disso, então, ele passa 14 anos sendo preparado, dos quais, desses 14 anos, 10 anos ele passa na cidade de Tarso. Ele passa na cidade de Tarso, a sua cidade natal. Como é que ele passa esses 10 anos lá? Rejeitado na sua cidade natal. Perseguido na sua cidade natal. Ele não simplesmente ficou lá no anonimato. Além de ficar no anonimato, ele ainda foi perseguido. Ele foi maltratado, ele foi rejeitado. Por onde ele andava, que ele dizia que ele era um cidadão romano, ele era rejeitado. Olha que loucura. Imagina você viver isso durante 10 anos. Rejeitado na sua cidade natal. Rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, pela sua escola. Imagina. Olha só. Todos esses andarilhos de rua que nós encontramos, todos esses pedintes, né? Todos esses nossos irmãos que nós encontramos pelas ruas, se você for verificar a história dele, ele não é daqui. Ele é de um outro lugar. Não é?
Eu, por exemplo, conheço aqui uns 3 ou 4 que são aqui de Nova Resende, tem gente do estado de São Paulo, né? Tem gente aqui de Alfenas, que andam aqui pelas nossas ruas em Passo, não é? Sugere a ele a convidá-lo a voltar para a terra dele, para ele fazer a mesma coisa lá. Ele simplesmente não consegue. E quem de nós conseguiria? Quem de nós conseguiria viver no anonimato onde você cresceu durante 30 anos? Imagina você passar da sua vida 30 anos na sua cidade natal e você de repente ter que viver no anonimato. Ninguém dá a mínima por você. Olha, queridos, eu não sei não, mas eu tenho comigo que pouquíssimos de nós teriam esse sucesso. Realmente não sei. Só se fosse uma cidade muito grande, metrópole, uma São Paulo, por exemplo, não é? Que ali ninguém conhece ninguém, não é? Você vai para um outro canto, né? É como se você mudasse de cidade, não é assim? Então olha só a dificuldade que era para esse cara, não é? E aí eu trouxe aqui algumas partes do texto que a gente vem estudando, né? Um dos livros muito bons, né? Convido quem tiver oportunidade, Hernandes Dias Lopes, que fala sobre Paulo sendo o maior líder do cristianismo. E ele coloca aqui em alguns capítulos iniciais, eu vou trazer algumas partes aqui, né? Nessa jornada de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo era judeu por nascimento, né? Então ele era judeu de judeus. Os pais eram judeus, ele nasceu, né, em Tarso, que era, né, cidade, né, judaica. Né, nasceu em Tarso e tal. Então, filhos de judeus, né, filhos de hebreus, não é? Da linhagem de Israel e tal. Então ele era, né, praticamente um israelita. Em segundo lugar, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Então, nasceu em Tarso, na Cilícia, e foi então educado desde cedo, com muito zelo, pela lei judaica, né? Terceiro lugar, Paulo foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, foi o seu maior professor, né? Gamaliel, né, um dos mais famosos e zelosos pela lei judaica, doutor da lei, né? Gamaliel, que era um dos mais famosos rabinos daquela época, foi o professor exclusivo de Paulo. E interessante, né, que quando a gente lê sobre Gamaliel, a gente percebe que Gamaliel é um mestre, né? E mestre geralmente tem muito equilibrado a racionalidade e a emocionalidade, né? A emoção. E Saulo naquela época, né? Então ainda Saulo, né? Saulo era muito racional. Saulo não tinha nada de emocional. Nada de emocional. Ele era muito lógico. Ele era muito racional, muito lógico. Muito, muito, muito lógico. Ao extremo, analítico, estratégico, não é? Ele, tanto é, da dificuldade que ele tinha de avançar para novas ideias. Ele tinha uma única ideia exclusiva, né, na sua linha de conduta educacional e profissional. Ele não avançava para novas ideias. Isso é clássico da personalidade analítica, da personalidade da racionalidade. Isso é clássico, não é? Depois a gente vai migrando para os outros campos da personalidade, a gente vai mudando isso um pouco, isso vai sendo facilitado, né?
mas o analítico puro, racional puro, ele não avança para novas ideias. A não ser que aconteça um aquebrantamento, como houve com Saulo, né, no encontro de Damasco. Quarto lugar, Paulo. Então, em Gamaliel, eu estava dizendo isso, né? Eu me perdi aqui no raciocínio. Gamaliel, ele era doutrinador da fé judaica, mas quando ele olhava para aqueles movimentos dos cristãos, dos primeiros cristãos, ele pensava assim: isso não vai durar muito tempo, não. Mas ele não se preocupava com aquilo. Ele se preocupava com a doutrina da lei judaica. Mas ele não tinha aquela exacerbação de ir contra a outra doutrina. Ele deixava que os outros acreditassem no que eles queriam acreditar. Ele acreditava piamente na linha de conduta dele judaica. Ele era um rabino, um dos mais famosos. Fazia inclusive parte do Sinédrio, que era o fórum daquela época, né? 70 homens saduceus que não aceitavam a ressurreição, muito menos a existência de anjos, né? Isso não existe. Existe a lei e pronto, e cumpra-se, não é? E os fariseus, então, eram zelosos, né, para poder fazer cumprir o que os saduceus queriam. Muito bem. Então, Gamaliel era uma dessas pessoas influentes daquele meio. E Saulo, sendo educado aos pés de Gamaliel, também alça essa posição de uma pessoa diferente, de uma pessoa também muito bem vista com relação a essa retidão da lei. Só que Gamaliel mais emocional, mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, mais equilibrado. Ele era da conduta assim: olha, a lei judaica é a única. Você quer acreditar em outra? Fica à vontade. Saulo não. Saulo, só existe a lei judaica. Você quer acreditar em outra? Morte. Não pode acreditar em outra. Né? Esse era Saulo. Então ele tinha uma conduta rigorosa. Não podia dobrar. Não podia nem sequer imaginar uma nova ideia naquela época, né? Paulo tinha uma vasta cultura secular. Paulo, além de tudo, ele era um cara poliglota. Falava várias línguas. Além de falar várias línguas, conhecia a cultura de todas essas linhagens, de todas essas línguas. Então era um cara extremamente preparado, né? Discípulo de Sócrates, Platão, Aristóteles, um filósofo muito inteligente, né? Tem uma passagem, né, que quando escreveu a Tito na ilha de Creta, fez referências a Epimenides, um filósofo cretense. Então, quando ele escrevia as cartas para as comunidades, lá nas cartas de Paulo, né, ele fazia menção a toda aquela cultura, né? Então, quando ele escrevia as cartas para aquelas comunidades, as cartas de Paulo, as chamadas cartas de Paulo, ele não simplesmente escrevia com a doutrina, ele escrevia de maneira fundamentada, de maneira balizada, de maneira a chamar a atenção daqueles que existiam naquele lugar para suas crenças. Ele chamava atenção para suas crenças, para as crenças daquelas comunidades, e os alertavam em função daquilo que eles então deveriam observar, olhar para a lei de Deus. Então isso era muito rico da parte de Paulo. Como eu disse agora há pouco, Paulo era um fariseu, membro da seita mais rigorosa dos judeus. Fariseus eram um partido que eles eram considerados separadores. Ou seja, onde existia qualquer foco de uma outra ideia, de uma outra concepção, a não ser da lei judaica,
eram chamados os fariseus para chegarem lá e eles separarem essa turma. Eles eliminarem esse foco. Esse era o trabalho dos fariseus. Então os fariseus eram aqueles mais rigorosos que existiam para poder então tratar, né, a lei judaica. Paulo era membro do Sinédrio judaico, né, como eu tinha dito agora há pouco, né? O Sinédrio é como se fosse os nossos fóruns, né? Sinédrio, então, é o fórum que existia naquela época, né, com todos aqueles doutores da lei. Eram formados de 10 homens mais antigos, né, que eram todos saduceus, homens mais anciãos, né? Ou seja, mais antigos, mais experientes. Saulo fazia parte então dos fariseus, que eram então ligados aos saduceus, que eram do lado dessa turma. Os fariseus, partido então, era aquele grupo de profissionais daquela época que era considerados os zelosos pela lei judaica. E Saulo, eu gosto muito de chamar essa atenção, e Saulo com apenas, nessa época, entre 25 e 30 anos. Imagina um jovem, né? Imagina um jovem com entre 25 e 30 anos, com a vida inteira, com a energia inteira, com a sabedoria que ele tinha, não é? Chegava a ser arrogante, não é? Ele tinha ele carregava dentro dele essa arrogância de tudo aquilo que ele era e ele sabia que era, não é? Ele era o tipo de pessoa que onde Saulo chegava, ele era considerado. Ele era muito bem recebido, porque era uma pessoa de alta influência, por causa de tudo isso que nós acabamos de comentar, não é? Um profissional zeloso, educado por Gamaliel, judeu de judeus, um jovem, né, adulto, com a inteligência que tinha, com o trato que tinha, com a oratória que tinha, com a preparação que tinha. Ninguém conseguia vencê-lo numa oratória. Ninguém. A oratória dele era perfeita, era cirúrgica. Então imagina, um garoto com 25, 30 anos, com a experiência que tinha, né? Então onde ele chegava, ele era muito bem recebido. Olha só o que o autor coloca. Era um homem respeitado pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade, pelo seu zelo com que se devotava à causa de seu povo. Então, olha só, zeloso pela causa do seu povo. Saulo não era um cara ruim. Ele era um cara zeloso. O que dificultava, claro, era a sua vaidade, o seu orgulho, o seu ego, não é? A sua arrogância, não é assim? Paulo era um cidadão romano. Olha que coisa interessante nesse trecho. Muito interessante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse detalhe. Olha só como é que Paulo agia. Estou falando de Paulo, não Saulo, tá? Falando de Paulo. Paulo não fazia propaganda das suas prerrogativas. Qual que eram as prerrogativas? Paulo era um cidadão romano. Naquela época, quem era cidadão romano tinha alguns benefícios, algumas prerrogativas. Por exemplo, não podia ser preso. Ou se fosse preso, não podia apanhar, não podia ser tocado. Nem os pretorianos poderiam tocá-lo. Os pretorianos, a guarda pretoriana era uma das guardas mais importantes que existia. É como se fosse para nós aqui a Polícia Federal. Não é? Eram os pretorianos. Não era a Polícia do Exército, Polícia das Forças Armadas, por exemplo. Não é? Mais do que a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, Polícia Federal.
eram os pretorianos. Nem os pretorianos podiam tocar no cidadão romano. Era uma prerrogativa do Paulo. Então Paulo, como era perseguido, Paulo era, né? Quando eles prendiam o Paulo, que não tinha mais jeito, de fugir, né? Não tinha para onde ele correr, ele levantava a mão. Falou, opa, eu sou cidadão romano, vocês não podem me tocar. Eu até vou com vocês, mas vocês não podem me tocar. Agora, olha só, que coisa interessante. Olha o que o autor chama atenção aqui no livro. Paulo não fazia propaganda de suas prerrogativas, mas jamais deixou de usá-las quando isso se fazia necessário. Ele dizia, humildade não é se esconder. Gente, olha, eu não sei para vocês, mas para mim isso é um aprendizado danado. Isso para mim é um aprendizado danado. Isso cola fundo no meu coração. De verdade. De verdade. Eu não sou racional como Paulo. Eu sou muito emocional. Mais do que eu deveria, inclusive. Não é? Uma vez a mamãe brincou comigo. Você é igual Coca-Cola. Você é só pressão dentro de você. Não é? Então assim, eu sou muito emocional. Então olha só, ouvir esse aprendizado aqui, humildade não é se esconder. Os humildes não tocam trombeta fazendo alarde de seu conhecimento, poder ou influência. Os humildes não querem ser menos do que são, mas jamais deixam de afirmar o que são, quando isso contribui para a promoção do bem. Maravilha, né? É um aprendizado profundo ou não é, gente? Conta aí. Gente, fala comigo aí, conversa comigo um bocadinho aí, vai. Apresenta pra mim aí, coloca aí uns coraçãozinhos, umas mãozinhas. Vocês estão concordando com o que eu tô falando ou não estão? Ali, ó, a Amanda já colocou ali umas mãozinhas ali, ó. As mãozinhas de aprendizado, né, Amanda? E aí, gente, o que vocês acham? O que vocês acham? Nós somos humildes ou não? Nós escondemos ou nós usamos das prerrogativas? Os humildes não querem ser menos do que são, mas jamais deixam de afirmar o que são, quando isso contribui para a promoção do bem. Aprendizado profundíssimo. Meus amigos, olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Saulo perseguia os cristãos usando recursos da lei. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu quero trazer para vocês outro aprendizado muito profundo. Muito profundo. Que é já Paulo, né? Já na estrada, então, de Paulo, não é? Paulo, então, já transformado, já na sua estrada de transformação profunda, não é? Já passando, então, por esse período todo, de sendo lapidado por dentro, não é? Passando por essa reforma íntima, o que os autores colocam aqui como lapidação, né? Como lapidação, nós trazemos aqui como reforma íntima, não é? E aqui eu quero trazer para vocês dentro desse contexto de lapidação, não é?
como é que Deus nos prepara? Como que Deus nos prepara quando Ele nos quer como verdadeiros obreiros na sua obra divina? Como é que o nosso Pai nos prepara? Nós sabemos dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita para nós era uma doutrina reveladora e consoladora, porque ela nos traz muitas informações dentro desse código de conduta que nós precisamos para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais condutiva, uma vida mais plena, né? Então a doutrina espírita nos traz muita ajuda com relação a isso, tá? E dentro destas questões, dentro desse código de conduta, que nós precisamos de estar sempre buscando informações e transformando isso em conhecimento, nós às vezes não entendemos direito, nós não entendemos bem por causa das nossas provas, expiações. Nós sabemos disso através da doutrina espírita, que o nosso Pai misericordiosamente nos permite a reencarnação para que isso possa acontecer, para que essa nossa reforma íntima possa acontecer. Não é? A reforma íntima, a nossa reforma íntima, ela acontece justamente dessa forma, justamente por meio das nossas provas. E aí o que nós precisamos de fazer é expiar essas provas. Nós precisamos de, então, nos identificarmos com essas provas, com essas dificuldades, para que a gente possa, então, assumir o zelo da nossa vida e entendermos o que nós estamos vivenciando, por que nós estamos vivenciando o que a gente vivencia e quais as ferramentas eu preciso de usar, quais os recursos eu preciso, então, de usar para que eu possa avançar nessa minha reforma íntima. Isso é claro para nós, dentro da doutrina espírita. As nossas provas e expiações. Então nós temos as nossas provas, nós passamos por esse educandário, nós precisamos de desenvolver, então, essas questões vivenciais para que a gente possa elevar o nosso nível de aprendizado. E então eu expio essas provas, eu olho para essas provas, eu observo essas provas, para saber então o que dentro de mim eu preciso de melhorar cada vez mais. Uma das dificuldades que a gente comenta sempre no Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos nada mais são do que aqueles nossos irmãos que são colocados na nossa vida com a lanterna na mão apontando para a nossa sombra. Estes são aqueles que nós consideramos como inimigos. Na verdade, não são. Isso é um contexto humano, não um contexto espiritual. Esse é um contexto humano. Tratar o outro, considerar o outro como inimigo. Quem que eu considero como inimigo? Aquele que provavelmente me ofendeu, de alguma maneira, de alguma forma. Eu recebi aquele tratamento dele como uma ofensa. Bom, se eu recebi como uma ofensa, é porque dentro de mim tem alguma coisa que precisa ser transformada. Porque senão eu não trataria, eu não receberia como ofensa. Receberia como algo normal. Esse é o contexto. Então, nós temos essa preparação através da doutrina espírita. Ok? Nosso Pai Maior nos coloca estas condições. Existem 3 coisinhas que ele sempre coloca na nossa vida: pessoas, situações ou lugares, para que a gente possa, com pessoas, situações ou lugares, ou por meio de pessoas, situações ou lugares, nós então sabermos no que a gente precisa de melhorar na nossa vida. Ou está tudo bem, ou precisamos de melhorar alguma coisa. Nós precisamos de tratar alguma coisa dentro de nós. Sempre tem algo que tratar. Isso não tem fim, gente. Isso não tem fim, esquece, tá? Esquece essa coisa de céu de brigadeiro para todo mundo o tempo todo. Isso não existe. Coloca um ponto final na sua vida, você vai viver mais leve.
Entendeu? Não fica buscando o céu de brigadeiro a vida inteira. Claro, nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de plenitude, nós temos momentos de estarmos indo tranquilos. Porque algumas coisas vão se resolvendo na nossa vida. Nós vamos ter uma vida mais leve, mais plena. Mas, queridos, os nossos desafios, as nossas provas só acabam em partes quando nossos olhos param de brilhar. Porque aí começa a outra parte da jornada. Aí a jornada espiritual. Você acha que lá também está tudo bem? Lá vai ser sossego? Não é? Anjinhos te banando? Queridos, não tenham essa ilusão, não. O papo do outro lado continua, só que no outro nível. Não é? Não é assim? Nós sabemos, por exemplo, que todos nós passaremos pelo umbral. Sabe quem não vai passar pelo umbral? Aquele espírito elevado que veio na Terra para uma missão exclusiva e está voltando. Mesmo assim, se ele perdeu o equilíbrio aqui, ele vai passar pelo umbral por uma escadinha lá em algum nível, né? O umbral também tem vários níveis, não é assim? Ele vai passar ali por um nívelzinho até chegar, né, onde ele precisa lá na sala de luz de novo. Tá bom? Então, queridos, as provas sempre vão existir. Claro, existirão momentos de respiro. Existirão momentos de respiro. Existirão momentos de encontro, existirão momentos de compartilhamento, existirão momentos de jornada mútua. No entanto, os desafios sempre acontecerão. Gente, é bíblico. Orai e vigiai. É bíblico. Tenham ânimo. É bíblico. Sejam fortes e corajosos. Queridos, isso é para sempre. Paulo viveu isso. Paulo viveu essas dificuldades todas durante todos os quase 70 anos de vida. Não foi porque ele teve o encontro de Damasco que as coisas ficaram tudo legal. Ele teve o encontro de Damasco, passou por 14 anos no anonimato, ainda Deus preparando ele nessa nova aliança, educando ele nessa nova aliança. E quando ele achou que estava tudo certo, aí que começou as missões. Aí que começou as viagens missionárias. Aí que começaram as cartas. Então observe, 30 anos mais 14, parado 44, ele começou de verdade a jornada dele aos 44, aos 45 anos. A jornada de trabalho cristão dele começou aí. Começou lá próximo aos 45 anos. E ele foi até mais ou menos os 70, quando ele falece. E olha, ele já estava cansado, não é? Ele já estava cansado, ele chegou a mencionar isso numa das cartas. O trabalho de Deus é como se tivesse um espinho na carne, que não se tira. Você já imaginou? E ele era grato por isso, porque ele sabia que Deus vivia nele. Não era ele que vivia em Deus. Ele chegou a mencionar isso também nas cartas. Então olha que maravilha isso, não é? Eu queria trazer esse trecho aqui de comprovação dessa questão de como é que Deus então nos prepara. Como é que Deus nos prepara para isso? Olha só que bacana. É importante perceber que Deus ainda está tratando com ele, com Paulo. Na verdade, Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que fazemos. Primeiro grande aprendizado aqui. Deus está interessado em quem nós somos, não no que fazemos. O que nós somos é comportamento. O que nós somos é coração. O que nós somos é mente.
O que nós somos é forma de pensar. O que nós somos são as crenças. O que nós fazemos são tarefas. O que nós fazemos são as nossas tarefas, são as nossas atividades. Eu posso estar numa tarefa pensando e sentindo coisa errada. Eu posso estar lá na sopa de luz. Eu posso estar lá às 4, 5 horas da tarde lá no Cartas fazendo sopa, ajudando o grupo da sopa, distribuindo sopa aos mais necessitados e pensando e sentindo coisa ruim. Isso é fato. E ninguém vai saber. Mas o Pai sabe. Então é mais importante para Ele o que nós somos do que nós fazemos. Isso é extremamente importante. Deus estava preparando Paulo aí. Na antiga aliança, tudo depende de nós e nada de Deus. Na nova aliança, que Paulo estava sendo então educado, tudo depende de Deus e nada de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Olha que maravilha. Segundo aprendizado profundo, não entenda de maneira alguma que a suficiência está em você, está em mim, está em nós. Essa suficiência vem de Deus. Da mesma forma que Ele te deu, Ele te tira. Da mesma forma que Ele te entrega, Ele te tira. Se você vacilar, Ele tira. E você fica sem nada. São palavras bíblicas. São palavras do Mestre Jesus. A quem tem, muito será cobrado. A quem não tem, será tirado. Não na tarefa, no como ser. Tarso não foi um acidente na vida de Paulo, mas uma escola de treinamento. Então, Paulo, quando então retorna para Tarso e passa ali 10 anos no anonimato, Tarso se torna uma escola de treinamento para Paulo. O deserto, alguém está passando por algum deserto aí? Eu pergunto a vocês. Alguém está passando por algum deserto? Eu tô. Já estou quase no final desse. Depois a gente vai ter um descanso. A gente vai ter um descansinho, provavelmente, né? A gente vai ficar ali no oásis, né? Um pouquinho, respirando, tomando água pura, comendo do bom e do melhor. No entanto, depois a gente trilha outro deserto. Gente, não tem escolha. Ou você vai ou você vai. Porque aquele oásis acaba. Aquele oásis passa. Não é? Você já ouviu, você ouviu dizer em algum lugar, ou você leu, ou você passou por um treinamento, ou você passou por uma imersão, ou você assistiu um vídeo na internet de alguém falando, algum filósofo falando, que a zona de conforto deteriora o homem? A zona de conforto deteriora o homem. Guardem isso. É a mais pura verdade. Então, esse deserto nós estamos passando agora, ele vai acabar em um determinado momento. Tudo acaba no seu tempo certo. Tudo acaba no seu tempo certo. Você terá um oásis para descansar. Claro, Deus é justo. Deus é pai, Deus é amoroso, vai te deitar no colo, né? Vai te deitar no peito dele, vai te acariciar, vai ter abundância e prosperidade. No entanto, fique tranquilo, se prepare, reserve energias, esteja sempre atento como um bom guerreiro. O guerreiro, quando está descansando, ele está treinando.
Um guerreiro, quando ele está descansando, ele está estudando, ele está montando estratégias, ele está treinando. Treinando a sua visão, treinando as suas habilidades, treinando o seu conhecimento. Guerreiro, quando está parado, quando ele está descansando, ele não está parado. Então nós temos que ser guerreiros. Nós não podemos cruzar os braços, não é? Senão dá ruim, porque outros desertos virão, outras dificuldades virão, outras provas virão, e nós temos que estar preparados. Esse é o segredo. Nossa vida é uma senoide, alta e baixa, não é? O que nós precisamos fazer? Esticar um pouco essa senoide para ela ficar menos sinuosa. Como é que a gente faz isso? Atenção, treinamento, preparação. Prepare você, prepare o seu corpo, prepare a sua mente, prepare a sua saúde. Prepare-se para você estar sempre atento, para você poder estar sempre preparado para os desafios, não é? Acompanhe o César de Aquino todos os dias às 6 horas da manhã, no Evangelho, no Projeto Despertar. Tá vendo? Esteja aqui conosco todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas, nos Caminhos de Paulo, e daqui a pouco, às 21 às 22, tem o Homem Espírita. Se prepare, siga em frente. Faça como Abigail sugeriu a Paulo: ame, trabalhe, espere e perdoe. São 4 conselhos extraordinários. Ame, trabalhe, espere e perdoe. Então, olha só. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes. Treina os seus líderes mais importantes. Gente, guarda isso. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. É Deus quem nos leva para o deserto. É Deus quem nos leva para o deserto. Não gostamos do deserto. Ele não nos promove, ele nos tira do palco. Ele apaga as luzes do holofote e nos deixa sem qualquer projeção. Deus nos leva para o deserto não para nos exaltar, mas para nos humilhar. O deserto é o lugar onde Deus treina seus líderes mais importantes. Deus não tem pressa quando se trata de preparar os seus líderes. Queridos, vida de Paulo é apaixonante. Por que é apaixonante? Porque é como se a gente estivesse lendo o jornal do dia. Parece muito com a nossa vida. Parece demais com aquilo que a gente passa todos os dias. E aí vocês, tenho certeza que todos nós temos os nossos desafios, os nossos desertos. A história de Paulo para nós é uma bênção. A história de Paulo para nós é confortadora. A história de Paulo para mim, ela é reveladora e confortadora. Porque eu entendo exatamente o que eu passo, o que eu passei e o que eu ainda estou por passar. Não é? Queridos, ficamos assim. Gratidão. Gratidão a todos, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos coordenadores, nossos irmãos espirituais coordenadores, aos nossos guias e mentores, aos nossos irmãos presentes, encarnados e desencarnados, aos nossos anjos guardiões. E assim seguimos em frente, nos caminhos de Paulo. Estejam conosco. Segunda-feira, se Deus quiser, programa número 6. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.